O primeiro vídeo que nós vamos fazer diz respeito às questões de solfejo, de leitura musical, tentando estabelecer uma diferença entre a grafia e a denominação de uma nota musical isolada, fora de um contexto de uma escala musical, e o uso de sílabas de solfejo dentro de uma escala musical. Eu espero que a explicação seja compreensível e que lhe seja útil. Talvez essa explicação não seja suficiente para todas as pessoas que venham assistir a esse vídeo, mas vamos começar a refletir sobre essa questão. Um som, ele é uma frequência, ou seja, é resultado da vibração de um corpo que coloca ar em movimento. Então, toda vez que a gente tange uma corda, por exemplo, ela vibra e movimenta o ar e o som se propaga. Fisicamente, nós podemos medir a vibração. Então, o que acontece é, os nomes que a gente atribui às notas, eles são também traduções para a quantidade de vibrações, né? Quantidade de vibrações ou de ciclos vibratórios por segundo que cada som tem. Quanto mais agudo o som, mais rápida é a vibração, e quanto mais grave, mais lenta. Nós conhecemos esse som aqui como Lá, na nossa realidade brasileira. Mas esse som, ele tem uma vibração de 440 Hz, ou seja, 440 ciclos por segundo. Em outros países, esse som não é chamado de Lá, ele é chamado de A. A é a vibração de 440 Hz. Veja bem, a 440 Hz é uma vibração isolada, descontextualizada. Então, a nota isolada pode ser chamada de A, B, C, etc. Porém, a nota contextualizada, e aí dentro de uma escala, que pode ser a escala maior, como nós vamos ver aqui, ela vai ter outra denominação. Nós sempre vamos chamar o primeiro grau da escala, para efeito de solfejo relativo, de Dó. Então, qualquer que seja a escala, nós chamaremos o primeiro grau de Dó. Aqui no Brasil, final dos anos 80, início dos anos 90, se difundiu um método que tentava fazer esse tipo de solfejo relativo, mas usava números, como os que estão aqui. Você solfejava os graus da escala. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. É uma tentativa de retorno ao método de solfejo antigo, né? Que é o solfejo relativo, no qual você solfeja o grau da escala e não a frequência real, né? Mas antigamente, na Europa, essas sílabas Dó, Ré, Mi, que vêm de um hino muito antigo atribuído a São João, elas na verdade faziam justamente isso que a gente tentou aqui no Brasil fazer com números, né? Atribuía uma sílaba de solfejo ao grau da escala. Portanto, nessa perspectiva, se o primeiro grau, independente de qual frequência seja, está aqui, nós vamos solfejar Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Ti, Dó. Apesar do Dó, nesse caso, corresponder à frequência de 440 Hz. O nosso Dó está afinado em 440 Hz. Portanto, ele corresponde ao A. Mas dentro do contexto da escala, ele não é o A, né? Ele é o Dó. Dó, Ré, etc. E aqui eu fiz uma pequena linha melódica que a gente pode solfejar da seguinte maneira: Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Dó, Sol, Lá, Sol.
essa linha melódica, quando a gente vai solfejar, e quando a gente está no início, né, está aprendendo a solfejar, a gente fica um pouco tenso com o fato de haver essa nota aqui usando um acidente, usando um sustenido, e essa outra aqui. E também por haver esse salto aqui, do quinto para o primeiro grau da escala. Mas ocorre, se a gente prestar bastante atenção, a gente também no começo do solfejo usa com uma certa desenvoltura os graus da escala para solfejar, quando a gente não usa acidentes, né? Então é muito simples. O processo é usar essas sílabas de solfejo para a realização do solfejo. E quando a gente for pensar em frequências isoladas fora do contexto, usar as letras do alfabeto para evitar a confusão de uma coisa com outra. Aqui no Brasil, nós estamos habituados a não estabelecer diferença entre o som isolado, a frequência isolada, e a frequência contextualizada, o som contextualizado. Isso gera uma certa dificuldade para o solfejo. Eu lembro que quando eu estava começando a ler música, quando eu era estudante, eu e os meus colegas conseguíamos solfejar com muita facilidade se a música não tivesse acidentes. Se ela estivesse, por exemplo, na tonalidade de C maior, que aqui nós chamamos de Dó maior. Depois de um certo tempo, eu acabei percebendo que era possível solfejar no outro tom pensando nos graus. E isso fazia com que a mesma facilidade que eu tinha para solfejar sem os acidentes pudesse ser usada para solfejar com os acidentes inerentes a cada tonalidade. Eu espero que tenha sido útil e a gente volta para esse tema oportunamente. Até a próxima!